gente está fechando nesse momento o primeiro mês do ano. A gente está no finalzinho de janeiro de 26. E eu tenho certeza que você, muito provavelmente, já está ficando meio pilhado, pilhada, achando que você está meio atrasado nos seus planos, está meio atrasado em começar projetos e tal. Meu pensamento de hoje é muito nessa linha. Acho que a mentira que foi criada em cima desse ciclo, sabe? De fechar um ano e abrir o outro. Quando está fechando, sempre você tem que reavaliar tudo que você fez e aí abrindo um novo ano, startar uma porrada de projeto que muito provavelmente você não vai conseguir concluir. Ou pouco desses projetos você vai conseguir concluir. Vamos pensar um pouco sobre isso. A minha crítica a esse esquema de ficar fechando o ciclo e abrindo o ciclo, e essa necessidade de quando você começa um ano novo, você tem que necessariamente começar um monte de projetos novos, vai muito na linha de que, na verdade, não existe esse ciclo. Você entende? Não existe de verdade o fechar um ano novo, fechar um ano e começar um ano novo. Essa ideia é uma ilusão de tempo, obviamente, porque o tempo, nesse sentido, o ano fechando não existe, né? É só o calendário que está sendo seguido. Mas a minha crítica é por que você tem que escolher o começo do ano para isso? Por que você tem que necessariamente em janeiro começar um monte de projeto, começar um monte de coisa nova? Faz sentido isso? Faz sentido essa necessidade extrema de você ter que começar a malhar, começar a ler livros, lista de livros, igual a internet tem muito disso, né? A internet tem, você esse ano tem que ler essa lista de 10 livros, tem que ler essa lista de livros que vão fazer você ficar rico, livros que vão fazer você ser uma pessoa melhor. Ou então você vai ver nesse começo de ano um monte de vídeo aqui na internet falando, incentivando que você coloque o seu corpo em dia, que você faça uma dieta X ou Y. Tem um monte de vídeo sobre produtividade, qual a melhor técnica para você aumentar a sua produtividade, seja no trabalho, seja nos seus estudos. Mas aí eu fico sempre pensando, e claro, já consumi muito disso, né? Acho que acaba sendo natural quando você está na internet, você começa a ver muito sobre isso e fica atraído por essa ideia de começar coisas novas. Mas aí eu fico pensando, putz, por que eu tenho que começar essa lista de 10 livros agora, em janeiro? Sabe, essa ideia de começar um monte de coisa junto já me parece muito errado, porque muito provavelmente você não vai conseguir dar sequência em um monte de coisa ao mesmo tempo, concorda? Por que não distribuir ao longo do ano? Por que não começar a ler essa lista de livros mais pro meio do ano? Por que você não colocar na sua cabeça de que cuidar do seu corpo não é só em janeiro, é durante o ano inteiro? Esse gancho de começo de ano, começar coisas novas, me parece ser a solução de um problema que foi construído em cima desse calendário, que já é mentiroso, que já não existe, e a fórmula para dar errado. Porque a chance de você começar um monte de coisa ao mesmo tempo e não conseguir gerenciar tudo isso, já que você está procurando dicas de como começar tudo isso, vai ser gigantesca essa chance de você dar errado, de você não conseguir fazer tudo isso. Qual seria a melhor forma de você fazer isso? Eu acho, na minha concepção, a primeira coisa seria você, de fato, começar a colocar na sua cabeça de que não é em janeiro especificamente, não é no começo do ano especificamente que você tem que começar esse monte de coisa. Eu acho que você adquirir a consciência de que, na verdade, você tem que começar, primeiro, quando você se sente à vontade para começar essas tarefas, começar essas coisas novas. Principal de tudo, começar coisas que você de fato se interessa de verdade. A listinha dos 10 livros que você tem que ler no ano.
Não adianta você pegar a listinha de 10 livros hypados, porque dentro desses 10 livros, muito provavelmente vai ter mais da metade deles temas que você não se interessa, né? Coisas que você não vai ler com tanta vontade. É a chance de você começar a ler um livro desse. Ah, não gostei, troca. Ah, não gostei, troca. E ao longo desse processo você acabar abandonando, de novo, é gigante. Então é muito melhor você fazer uma listinha de 10 livros que você realmente deseja ler. Dá uma pesquisada, tenta entender, não é só simplesmente pegar essa lista pronta. A mesma coisa com algum hobby que você se interessa, a mesma coisa com algum estudo sobre algo que você precisa se desenvolver naquele ano. Eu acho que a chave para você conseguir fazer coisas que, de fato, vão continuar ao longo do ano e você vai conseguir dar sequência nisso, é você sempre fazer coisas que você de fato gosta e não coisas que são meramente listadas e impostas porque sim, porque todo mundo está fazendo. A mesma coisa de cuidar do seu corpo. Ah, por que eu vou ficar tão preocupado em começar a ir para academia em janeiro? Você não precisa necessariamente ir em janeiro, você precisa ir em algum momento, né? E dar continuidade nisso. Ou seja, ir para academia, ou seja, fazer um esporte, alguma coisa. E eu não vou mentir, eu tô exatamente nesse processo. Eu tô exatamente nesse momento, naquele momento de tô com muita preguiça de começar a cuidar de mim, mas preciso porque a idade está chegando e a saúde já não tá tão lá essas coisas. Mas a questão é que eu não vou sair correndo agora, igual todo mundo, no começo do ano, pegar a academia lotada, pegar todo mundo ali desesperado pro verão. Não, eu vou no meu tempo. Eu vou conforme, eu vou colocando isso na minha cabeça naturalmente. Eu vou aos pouquinhos, que é para não ter esse choque, para não ter esse aumento de coisas acumulando, esse estresse, essa ansiedade de que eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, o que muito provavelmente vai estragar a experiência, o que muito provavelmente vai fazer com que eu desista de continuar fazendo aquilo. Então acho que o pensamento hoje é muito nessa ideia de por que você precisa fazer tudo isso. Você de fato precisa fazer tudo isso que você está olhando por aqui na internet, pesquisando aqui. Você de fato tem que fazer tudo isso que você está se autoimpondo? E qual que é o benefício de tudo isso? O benefício final de fato é algo que você quer para você, para sua saúde, para o seu intelecto? Ou você está fazendo isso por mera modinha, por mera imposição da sociedade, porque você está vendo que tem um monte de gente dizendo que está fazendo a mesma coisa. E aí a gente fica naquele ciclo novamente, de passa o ano, um monte de gente tentou, chega no final do ano, ah, não consegui fazer tal coisa, ah, eu desisti de tal coisa. Aí vem aquela frustração, mete o pé na jaca, lá do meio do final do ano para o final do ano, deixa passar o ano novo, e aí de novo em janeiro, o mesmo desespero, a mesma loucura, a mesma ansiedade de que você tem que sair correndo atrás do prejuízo. Então, eu acho que minha conclusão para esse pensamento é que, na verdade, a parada é ir na manhã, ir de boinha, ir aos pouquinhos, e ir fazendo as coisas que de fato vai te dando vontade. Eu acho que a única grande preocupação que você tem que ter durante o processo é não relaxar completamente, não deixar que a rotina do dia a dia te atrapalhe para que você comece os seus projetos. Evidentemente, comece os seus projetos, mas não com a preocupação de começar junto com todo mundo, de todo mundo começar no mesmo momento e de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque tem isso, a chance de dar errado é muito grande. Você diluir isso ao longo do tempo e fazendo aos poucos traz a possibilidade de você conseguir ter sucesso de fato em tudo aquilo que você começou. Fica aí um pensamento.